Essa inspiração de fato dessa, né, tábua, da porta famosa da Rose. A produção do filme foi fotografar e medir essa pra fazer o cenário. Mas Porque- tem o lounge inteiro. Eu tenho a hotel? lareira, se você passar as próximas fotos, você vai ver que tem. Henrique, já que você ficou amigo do Cameron, conta pra gente Brother, né? É, aí, ó. Liga pra ele agora aí. Deixa eu fazer uma conta pra gente como é que eles filmaram o naufrágio do navio. Tanque, piscina, É uma modelo, mistura, escala, o que era isso? É uma mistura de um monte de coisas. Então tinha. Eu fui lá, eu visitei os estúdios. Então, assim, tem um tanque. Que a maior parte desse tanque é um espelho d'água, de 1 metro só. Ele funde com o mar. Quer dizer, dá pra ficar em pé, ninguém morreria afogado. Tá bom. Sim. Aí ele tem um buraco mais fundo, que é a parte ali da ponte até a segunda chaminé, que eles destacaram. Essa, de fato, eles afundaram na água, que é um poço fundo. Mas esse navio grande, ele não era inteiro. Ele, na verdade, era um grande andaime com as sapadeiras de madeira fazendo casco. Porque uma coisa que é interessante de falar é, quando o James Cameron foi fazer o filme, ele chegou com ideias tão mirabolantes, chegou inclusive a se cogitar construir de fato um Titanic para navegar no mar. Cara. Ele chegou até essa ideia de comprar uma barcaça e construir em cima dessa barcaça o Titanic para levar para o mar e fazer as filmagens de fato. Mas aí, né, o pessoal dá aquela... Baixa a bola, um pouco a Baixa a bola, bola, né? né? Mas aí, o que ele fez ainda é espetacular, porque o modelo que ele construiu nesse tanque na Fox, ele é só 10% menor do que o Titanic verdadeiro. Quer dizer, E é você grande quase pra não cacete. percebe isso. Os historiadores, quando subiam a bordo, eles se emocionavam, porque é quase como se você estivesse voltando no tempo. O grau de meticulosidade na construção. Mas é uma mistura, Disso. assim, tudo que você vê do navio inteiro são miniaturas. Miniaturas de 10, 20 metros. Claro. São miniaturas. Porque ele não tinha, basicamente, o cenário inteiro. Né? Quer dizer, evitaram que ele fizesse o mesmo erro que o Spielberg, que para filmar o Tubarão resolveu filmar no mar. No mar, exatamente. Foi uma que é um catástrofe, terror, né? É horrível, né? Você não controla, não tem controle do Sim. cenário, né? Não, ali ele tinha controle total. Inclusive a cena do salão de jantar afundando, a própria atriz que faz a Molly Brown, que é a F. Bates, fala, é um take só, né? Ele falou, não, a gente molha tudo, sai tudo boiando, só que sobe, Tá sobe brincando? Direto, assim. Nossa, Sim, cara. você- Tem uma cena do filme que é bem interessante, quando tá afundando pra valer, quando tá tocando a música Sim, My sim. God to Thee, você olha pra uma lateral do navio Mantepar, ela tá toda descolada pra fora, porque eles já tinham afundado mais de uma vez, já tava destruindo, esfarelando o cenário, mas eles precisavam fazer de Refazer novo. os takes, é. Então, assim, são detalhes sutis, só vai Sim. reparar se você olhar assim clinicamente, mas é impressionante. Mas eles construíram tanques. O Piratas do Caribe foi rodado lá depois também. Porque eles alugam, né, pra outros Sim. filmes. Mestre dos Mares também, que é um Eles filme têm muito tanque bom. interno para cenas de naufrágios, de coisa. Então eles afundaram esse hall da escadaria que a gente mostrou. Eles tinham aquilo ali construído inteiro e afundaram no tanque, entendeu? Então, mas é uma coisa assim. Eu não sei se hoje em dia fariam isso. Não fariam 3D. mais. Não fariam mais. Eu acho que não faria. Nesse nível. Fora o risco, né? Porque as pessoas de fato. O filme é de afogaram. quando mesmo? Eu esqueci o ano. 1997. 97. Mas a produção ainda, a gravação Começa começou a em 95. construção do tanque, Olha só. É uma coisa tão curiosa que você falou com relação à segurança das pessoas na cenografia e tudo mais. Os lustres da escadaria, eles ficavam originalmente, né, falando, um pouco descolados assim no teto, né? Então existia um vão, originalmente falando. O James Cameron foi obrigado a colocar todos esses lustres colados no teto. Por quê? Pra selar, pra não ter corrente elétrica. Porque é tanta água sendo jogada no set e tanta gente, assim, na simulação. curto lá, matava se desse um todo curto, mundo. matava as pessoas. Então, assim, é toda uma segurança, são detalhes que você percebe, não tá historicamente preciso. Mas tem esses porquês, Tanto né? que aqui na exposição, na primeira sala da exposição onde tem a Pro, tem um copo, uma xícara, né? Feita de cera. Justamente porque eles não podem botar as pessoas Com fazendo vidro. cenas de luta com vidro real boiando, entendeu? Então tem uma série de mínimos detalhes assim que é. Eu acho que hoje na indústria não se preocupariam mais com isso, de fato. Mas o filme, mesmo pra hoje em dia, é um filme de 97, é fantástico. Ele não envelhece. É um filme que, se você assistir ele hoje, não só inclusive pela história, mas até a qualidade, Sim. porque eles restauraram, teve o relançamento em 3D. Parece que esse filme foi feito ontem. De tanto carinho e qualidade que eles tiveram, né, nesse processo para preservar isso pro público, né? Então chama atenção até hoje. É fantástico. Eu tenho uma curiosidade, que vocês devem saber. É fato que o Titanic foi o primeiro SOS da história? Um dos. É um dos. Também acho que é um dos, não Um o... dos. Não, falam que é o por Porque conta mudou da fama. Porque mudou a sigla, Exatamente. que antes usava CQD. Ah, é? Para pedir CQD. socorro.
Quick Danger. É. Essa era a chamada Aí internacional. CQD. Ah, CQD. Aí mudaram o CQD para SOS. Né? O SOS, na verdade, estava sendo implementado ainda na época. Ele não era... Ele já era oficial, mas ele era tão novo... Que ninguém sabia. Exatamente. Você pedia socorro, ninguém entendeu o que você tá pedindo. Que maravilha. Tanto que existe uma famosa frase, né, do Bride e o Phillips, que eram os operadores de rádio do Titanic, quando eles estão, né, desesperadamente tentando chamar os outros navios para pedir socorro, ele fala... Despacha o SOS, talvez vai ser a primeira e única chance da gente usar isso. Aí os caras dão risada e começam a despachar. Aí eles mandam CQD, SOS, CQD, SOS, Ah, tá. CQD, SOS. Pra garantir. Alguém vai ter que entender isso, entendeu? É, o velho e o novo. O velho e o novo. o velho e Uma o coisa novo. que as pessoas têm que ter em mente é que esses rapazes que operavam rádio é quase como hoje os caras de TI, os moleques que... É sério, porque na época a tecnologia... Isso era uma tecnologia de ponta tão alta que era só os nerds, né, que gostavam disso. E realmente iam trabalhar com isso, para a companhia Marconi, no caso. E eles eram terceirizados. Eles eram não terceirizados, não eram da tripulação Isso oficial. pode ter sido um problema nessa história de mandar calar a boca, porque eles recebiam dinheiro para mandar mensagens pessoais, Sei. que são os Marconigramas. Você escrevia Sim. o papel e ele mandava pro telégrafo. Então, assim, a gente não sabe o quanto eles priorizaram passar as mensagens pagas, ao invés de ficar mandando um monte de aviso de gelo que estava chegando pro capitão. É, porque imagina, naquela época, você passageiro do navio, você mandava uma mensagem pra tua família do mar. Quer dizer, uma Olha que coisa chique. fantástica, Chique, é. né? E Vilela, tem uma coisa que é muito interessante, eu falo isso bastante para as pessoas ficam até impressionadas. Existe uma norma que, se o aparelho Marconi a bordo do navio quebra, os técnicos da companhia Marconi terceirizados não podiam mexer no equipamento, eles tinham que esperar o navio chegar no porto e um técnico, quando o navio chegava na costa, subir a bordo para consertar. Beleza. Aconteceu isso com o equipamento do Titanic. Caramba. Ele quebrou no meio da travessia. Mas o que aconteceu? Por conta do volume de mensagens que eles precisavam despachar, essas mensagens pagas, né? Que os passageiros de primeira classe precisavam mandar, eles ficaram tão desesperados em não acumular tanta mensagem que eles mesmos se prontificaram a consertar o aparelho, indo contra as regras. Mas aí você pensa, se eles não tivessem parado para consertar o rádio, Ninguém teria recebido o alerta. ninguém teria recebido o alerta, o Titanic até hoje, se bobear, estaria desaparecido até hoje. Ninguém ia saber onde ele estava, ninguém ia saber o que aconteceu com os... Provavelmente todos iriam morrer, porque o Titanic ia simplesmente desaparecer sem vestígio nenhum. Cara. Isso é uma reflexão que a gente faz muito grande. Porque foi a ousadia desses rapazes de consertar esse equipamento que, no final das contas, Acabou na situação da salvando. tragédia, acabou salvando parte da tripulação porque eles precisavam se comunicar. Se não tivesse o aparelho, ninguém se comunicava. Eu li uma vez que um desses operadores do rádio, ele mandou uma mensagem pessoal para os pais dele, dizendo, para acalmar eles, dizendo, não, todo mundo salvo. E que isso teria gerado uma confusão depois, quando a notícia chegou em Nova York. Primeiro momento disseram que Todos não teria havido uma manchete vítimas. assim mesmo. É. Existe uma questão bem interessante nisso, porque quando o Carpathia, o Carpathia, que O navio que resgatou veio os sobreviventes do Titanic, ele obviamente também tinha operador de rádio Marconi, e quando o Capitão Rostron, o comandante do Carpathia, ele recebeu todo mundo, ele só falou pro operador de rádio: despacha um sinal de que nós resgatamos mais de 700 sobreviventes. Estamos voltando para Nova York, porque eles estavam saindo de Nova Sim. York em direção ao Mediterrâneo. Então eles deram meia volta, voltaram para Nova York para entregar esses sobreviventes. Ponto. Ele silenciou Não falou sobre as mortes. o operador de rádio do Carpathia justamente para evitar esse tipo de especulação. E mesmo fazendo isso, a mídia, as pessoas, quando souberam das notícias do que aconteceu com o Titanic, acabaram tendo ideias, né, mirabolantes com relação a isso. Imagina se tivesse trocado mais mensagens, poderia aparecer mais ideias malucas aí. Literalmente telefone sem filme. Exatamente. Pois é. Essa foto é do tanque lá onde foi filmado? Isso. Fica no México, o Rosarito. É bem na divisa dos Estados Unidos com o México, uma hora né? Por que será que fizeram no México, você sabe? Deve ser preço de... Custo, exatamente. E esse estúdio foi construído, né, primariamente para gravar Pra o fazer o Titanic. Titanic, E depois, hoje é usado em diversas outras produções, mas especificamente foi produzido por conta do filme. Então, mas Da vamos lá, grandiosidade. vamos aproveitar e vamos falar de uma curiosidade. Tá vendo? Tem 4 chaminés ali? É. Mas só 3 eram chaminés de verdade. Explique. E vamos lá.
Na verdade, só 3 eram conectadas às caldeiras. Exatamente. A quarta era exaustão de outras coisas, como cozinha. Por uma questão estética, eles botaram 4 chaminés, mas na verdade, com a função de chaminé. Chaminé, de eram só fato, eram 3. Mas a quarta era muito importante, não só pela exaustão das cozinhas. Por exemplo, a sala Ela não de precisava ser tão grande, ela podia ter Sim. só mais exaustão. Mas por uma questão de simetria. De simetria estética. Mas, por exemplo, a sala de fumantes da primeira classe do Titanic era a única a bordo que contava com uma lareira real, que funcionava, né, com lenha, dessa forma. E a exaustão dela, o fumo, né, a fumaça que saía dessa lareira em particular, Ia para a quarta chaminé. pela quarta falsa. chaminé Mas eu falsa li também que a empresa optou por fazer 4 chaminés, que era uma forma de demonstrar mais um navio mais imponente. mais imponente, exatamente. É uma resposta direta ao Mauritânia Sim. e o Lusitânia da Cunard, que são os rivais comerciais da classe São olímpica. categorias, né? Categorias de 4 chaminés. Então não podia ficar de fora dessa categoria de 4 chaminés, entendeu? Mesmo que o navio fosse grande com 3, a opinião pública fala, esse navio não é tudo isso porque não tem A terceira chaminé. A quarta. a quarta, no caso. A quarta. Mas uma outra coisa que todo mundo fala, o Olympic era igual ao Titanic, por que o Titanic era maior? Porque ele era mais pesado. Ele tinha 1.000 toneladas a mais. E na navegação, quanto mais peso, maior. Não é só o comprimento. Mas ele é. E de onde vinha esse peso a mais? Então, tem no plano? Tem não tem nas no nosso imagens dos pacote planos. mídia. Mas uma coisa que isso é interessante de falar. Como o Olympic ficou pronto antes do Titanic, em 1911, o Titanic de 1912, foi a primeira vez que a empresa do Titanic ela teve a oportunidade de testar um navio desse tamanho, desse porte, no mar. Então era tudo novidade. Então, assim, quando o Olympic fez as suas primeiras viagens, os engenheiros da Harland & Wolff, eles estavam atentos a tudo com relação a melhorias que eles podiam fazer nos próximos navios que viriam na série. Isso inclui o Titanic. E uma dessas melhorias, né, para não falar de muitas delas, inclusive nessa questão do peso que o Henrique falou, fica no Convés B do Titanic em relação ao Olympic. O Convés B do Olympic era uma promenade, né, um convés de passeio totalmente fechado. Era um corredor com janelas basculantes, mas era assim, tipo, você tá num dia chuvoso, num dia de tempestade, você não vai pro convés porque não é seguro, mas você pode passear num convés fechado, é uma coisa mais tranquila. Mas eles perceberam que isso não era tão popular no Olympic. Então eles pensaram, se não é tão popular no Olympic, como a gente pode melhorar isso no Titanic? Vamos pegar esse Convés B e encher de cabines. É aí que nasceu o que a gente chama as famosas suítes milionárias do Titanic. Que são as que tem a varandinha pra fora, Sim. sabe? No filme você vê a cena da briga entre a Rose e o Paul, tá, o Jack. tá. Aquilo ali só existe no Titanic, aquilo não existe no Olympic. E tem uma outra questão, ventava demais nesses convéses. E as pessoas não conseguiam, porque era uma rota muito fria, né? Aquela região do... E o Olympic era cheio de porta giratória, pro vento não ficar batendo porta e tal. Aí eles resolveram fechar tudo, colocar a porta normal e expandir esse espaço pra fazer mais ambientes fechados mesmo, entendeu? E é bem curioso, porque o Titanic, ele contava com o que a gente chama de 4 suítes milionárias. E quando eu digo suítes milionárias, porque a primeira classe já era, por si só, muito suntuosa. Mas se você olhar uma cabine padrão de primeira classe naquela época, ela não era tão suntuosa quanto parece. Quem ocupava essas 4 cabines milionárias? Quem ocupou? Casal Strauss. Os Cabeça, o Bruce Ismay. Bruce Ismay era o dono da empresa. E os outros? Agora a outra não vou me recordar. Uma tava desocupada, não tava? Não tenho certeza. Não era da suíte. Mas de todo modo, essas... Mas o que elas tinham diferente das outras de primeira elas classe? eram quase que um apartamento. Elas tinham um quarto Sala de conectado estar, a outro. Quarto, varanda, banheiro. E isso não, é muito não é todas da primeira classe tinham banheiro. Tem essa também. Isso é bem curioso isso daí, porque nos navios de passageiro, banheiros em suíte, como a gente hoje vê no navio de cruzeiro comum, só se popularizou lá para os anos 50, verdade, 60. É verdade, cara. A primeira classe não tinha banheiro. Cara, Era banheiro coletivo. Se o cara da primeira classe que pagou uma baita grana pra viajar desse um piriri, ele tinha que sair pia. no meio da noite pra ir num banheiro coletivo. Ou abre a janela e vai no mar, né? Na emergência, né? Vai qualquer Tinha coisa. uma pia só, né? Mas era fantástico. Eram apartamentos mesmo, com uma promenade privada, uma sala de estar. Agora com você os imagina, quartos. 760 passageiros na terceira classe, tinha 2 banheiros, um masculino e um feminino. Imagina a fila. É tipo um banheiro de shopping, tem as cabininhas e era isso, E é, duas banheiras. e é cultural isso, é uma questão cultural de fato daquele período, porque hoje em dia a gente acha isso um absurdo. Absurdo, né? Um absurdo. Toda cabine tem o seu banheiro, tem a sua privacidade.
cidade, você vai ao banheiro, vai tomar banho. Naquela época, às vezes eles viajavam, né? A travessia durava geralmente uma semana sem tomar banho. Era uma coisa... Cara. E é cultural. Será que o J.J. Astor não ocupou uma dessas suítes aí? O J.J. Astor, dono do hotel Waldorf Astoria, Waldorf Astoria, né? em Nova York. Um dos caras mais ricos da época, né? Que era passageiro. Morreu, né? Ele morreu. Ele morreu. A chaminé caiu em cima dele. Essa é uma das teorias, porque o corpo dele foi encontrado O tórax estava esmagado. esmagado e ele estava coberto de fuligem. Foram reconhecer ele por chaminé conta... caiu em cima dele. Sim. Foram reconhecer ele por conta das abotoaduras. Abotoaduras, a carteira dele estava com ele, com alguns Ele calhamaços era de o passageiro dólares. mais rico a bordo. E a ironia é que foi no hotel dele que foi feito o inquérito inquérito, que investigou o... E que hoje em dia, né, o local onde está o Hotel Waldorf Astoria é onde construíram o Empire State Building, em Nova York. Foi demolido. Isso é uma coisa legal, porque tem muitos lugares que as pessoas passam de turismo e passa desapercebido. Nova York tem muita coisa. O casal Strauss, eles fundaram a Macy's. Macy's, que era Sim. a maior loja É a maior de loja de departamentos. até hoje. Tem a Macy's Parade, né? Isso. Que é a biblioteca de Nova York. ela é Peraí, muito- esse casal foi aquele que eles não quiseram se salvar? Sim, que a Conta esposa, essa história. que a esposa dele virou pra ele e falou: eu não vou embarcar, a gente tá nos botes, Porque né, em mandaram casa." ela embarcar primeiro, mulher, né? Só mulher. O marido dela, né, ofereceu pra ela ir e ela falou: nós estivemos casados por muitos anos, aonde você for eu vou, não vou te deixar. Isso é uma cena que foi filmada Sim. e não foi colocada no Não filme. foi pra versão Esse final. diálogo. Não. Você vê os dois velhinhos na cama, sabe, com a água entrando? Mas São antes eles. disso tem esse diálogo que é real. Essa coisa de voltar pra cama é fictícia, ninguém sabe. Provavelmente eles estavam procurando um bote aí. Eles ficaram no convés até o final. O James Cameron deu aquele tom mais Foi, dramático, é. de E fato. quem mais estava? O Guggenheim tava lá, não é? Sim, Benjamin Guggenheim, Guggenheim, sim. né? Sim. Ele, inclusive, é muito célebre uma fala dele que foi dita durante o naufrágio, que ele viu que não ia Gloob conseguir- Gloob. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.